Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No programa Bronca Total de hoje, que você acabou de acompanhar pela FM 101, difusora, falei sobre essa vigília, né? Uma agenda do governador Reinaldo Azambuja e mais 26 governadores de estados ou seus representantes em Brasília desde ontem, participando do esforço do ministro Paulo Guedes para a reforma da Previdência Social em tramitação na Câmara dos Deputados. Eu tenho dito aqui que esta reforma não vai ser aprovada, pelo menos do jeito que foi mandada para lá. E nem do jeito que queria o Michel Temer. Então, a reforma, se for aprovada, vai ser uma reforma que não vai valer nada, que não vai economizar coisa nenhuma, que não vai valer a pena tanto sacrifício, tanto esforço do governo para uma merrequinha de economia, já que o rombo nas finanças públicas do Brasil é muito alto e é preciso, né, que uma reforma da Previdência seja uma reforma que contemple, né, esse furo que existe aí nas finanças e que termine resolvendo, porque senão não vai resolver nada. Agora, essa briga, né, essa dissidência aí, essa distância, esse distanciamento criado entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, que ontem foi mostrado numa votação onde o Congresso, a Câmara dos Deputados, com o voto inclusive do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, engessou completamente o orçamento da União, tirando do presidente da República autonomia para gerir os recursos da nação. Quer dizer, o Congresso Nacional passa a ser o chefe de governo. Tira inclusive as dotações ministeriais passam a ser autorizadas pelo Congresso Nacional. Um absurdo, né? Quer dizer, um excesso de burocracia, quer dizer, qualquer despesa o Congresso vai ter que aprovar, quer dizer, aí vai 2, 3, é um absurdo, quer dizer, tranca completamente o país. Porque o presidente da República se recusa a negociar com o Congresso Nacional, até porque negociar com o Congresso Nacional significa a velha política, no entendimento do presidente Bolsonaro, o que não tem nada a ver, até porque se existe uma nova política para o poder executivo, existe uma nova política também para o poder legislativo. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro não foi eleito sozinho, o Congresso que está aí foi eleito agora, principalmente a Câmara dos Deputados, que teve 100% de renovação, ou que poderia ter 100% de renovação, até porque a Câmara, todos os cargos são eleitos numa mesma eleição, não é igual ao Senado, onde 2/3 foram eleitos agora e apenas 1/3 vai ser eleito daqui 4 anos. Quer dizer, a renovação no Senado foi, teoricamente, em tese de 2/3, mas na Câmara foi 100%, né?
Então, quem está lá na Câmara dos Deputados está encarado pela nova política, referendado pelo mesmo eleitor que votou no Bolsonaro. A maioria que elegeu o Bolsonaro é a mesma maioria que elegeu o Congresso Nacional que está aí e que nunca sofreu uma renovação tão grande quanto esta que está aí. Então, agora, o presidente tem que articular politicamente, concordo plenamente com o Maia, com quem defende essa ideia de que o presidente tem que articular. Agora o presidente joga, como disse o líder do PSL na Câmara, que o governo deu abacaxi, mas esqueceu de dar a faca para descascar o abacaxi. São articulações absolutamente normais. Absolutamente normais. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. O PSL de Mato Grosso do Sul elegeu 2 deputados federais. Nós temos uma bancada de 8. Elegeu 2. Elegeu uma senadora. Nós temos uma bancada de 3, que 1/3 do Senado é do PSL de Mato Grosso do Sul. Aí, o que acontece? Tem os cargos de superintendência, de direção regional, cargos federais. Esse pessoal não pode indicar ninguém. Quer dizer, os ministros, já tem 2 ministros aqui de Mato Grosso do Sul, que o presidente indicou sem consultar a bancada do partido dele. Não é pedir autorização para nomear, é pelo menos consultar. Olha, vou colocar o ministro tal, Mandetta, a Tereza Cristina, que são do DEM, não são do PSL, mas agora eu quero o aval do partido. É claro que o partido não ia negar o presidente, é por aval. Mas isso é uma questão política de respeito, né, à bancada. Se não quer respeitar a bancada de outros partidos, e não tem, no caso do DEM, o DEM não tem nem hoje, não tem nem um deputado federal no estado. O único federal que tem a própria Tereza Cristina, mas que terminou dando vaga para o PSDB. Quem é que vai apoiar o Bolsonaro em Mato Grosso do Sul? Bolsonaro tem aqui, teoricamente, 6 deputados que apoiam, ou que pelo menos não são contra o Bolsonaro. Tem apenas 2 que são da oposição, que é o Vander Lobé, do PT, e o Dagoberto Nogueira, do PDT. Esses são identificados, são assumidos de oposição. Agora tem mais 6 deputados federais, 2 do partido do Bolsonaro. Vê se eu consigo lembrar aqui. 2 do partido do Bolsonaro, tem 3 do PSDB, que é o Beto, a Rose e a menina lá de Corumbá, a Cavassa lá de Corumbá. São 5, está faltando 1. E o Fábio Tradi, que é do PSD, que tem uma atuação independente. Então são 6 deputados federais que podem fazer parte da base do governo federal aqui no estado de Mato Grosso do Sul. 2 do PSL, Partido do Presidente da República, 3 do PSDB e 1 do PSD. PSD que, né, são 6 deputados que podem fazer parte da base do Presidente da República. O que esses deputados querem para fazer parte da base? É ser ouvido pelo presidente. Vai nomear um superintendente? Chamou. Olha, estou nomeando, se você tem alguma coisa contra, então você tem um outro nome, um currículo melhor do que esse, porque o negócio é o mérito, na meritocracia.
Vamos apresentar pessoas que tenham competência comprovada para exercer as funções. Agora, pode ser ouvido os deputados? Claro, por que não pode ouvir o deputado? O deputado, gente, o que ele quer é respeito. O que ele quer é condições para exercer o seu mandato. E essas condições incluem a expectativa de reeleição. Assim como o presidente da República pensa na reeleição, é claro que está pensando, pelo menos eu tenho visto aqui nas redes sociais, gente já fazendo campanha do Bolsonaro 2022. Assim como ele, é claro, o senador pensa na reeleição dele, o deputado federal pensa na reeleição dele, o deputado estadual idem, o vereador uma coisa. O trabalho dele é concentrado na expectativa da reeleição. Então, se o presidente da República não contempla este parceiro da sua base eleitoral, da sua base política, com essa expectativa, é claro, o deputado não fica devendo nada para o presidente. Fica devendo nada. Só isso. O que falta ao Bolsonaro é conversar com os deputados. Você dá dinheiro para deputado, não precisa oferecer cargo em diretorias, né, de empresas, né? Não precisa nada disso. Basta conversar, articular com o parlamentar. Valorizar o trabalho do parlamentar. O que o Lula fez, o que a Dilma não fez. O Lula fez isso aí o tempo todo, permaneceu 8 anos no governo, foi para a cadeia agora, porque em função daquilo que ele fez, não como presidente, mas do que ele fez depois que ele deixou de ser presidente. Porque a prisão do Lula lá em Curitiba, o panflex dele lá, o flex, duplex, triplex lá de Guarujá, foi coisa depois que ele deixou a presidência. O sítio de Atibaia foi processo também depois que ele deixou a presidência da República. Então, a democracia participativa, governo de coalizão, você faz com conversa, muito papo, muita articulação. Isso é que é articulação política. Não é o toma lá da cá agora, gente. Vem cá. Tem as superintendências, em cada estado tem os empregos, né? Cargos comissionados, cargos de comissão. Você vai lotar esses cargos, pegar os seus inimigos e colocar lá? Ou inimigo, o cara que é inimigo do senador, você coloca no cargo? Não sei se isso aí é nova política ou é besteira, bobagem. Que a nova política você faz, claro, os méritos, assim como o presidente da República escolheu o pessoal dele, os ministros. Aí no segundo escalão, a oportunidade para a sua base política. Inclusive e principalmente para o partido dele, o PSL, que é um partido fiel, que é um partido que foi junto, acreditou na eleição do presidente. Eu não vejo nada demais em se fazer isso, não vejo nenhuma coisa indecorosa em você consultar um deputado, senador do seu estado sobre uma nomeação. Não vejo, realmente não vejo. Realmente não vejo. Então daí, gente, a dificuldade de aprovação da reforma da Previdência. Agora, a reforma da Previdência não vai ser aprovada, não é porque o presidente não faz lá o toma lá da cá. Não vai ser aprovada porque há um forte lobby da sociedade, dos trabalhadores, contra a reforma. Eu tenho visto aí, o pessoal me manda vídeo de tudo quanto é jeito, cara, tentando ilustrar o projeto do presidente. Não, porque quem ganha pouco não vai ser sacrificado. Ora, quem ganha pouco já é sacrificado porque ganha pouco. Quem ganha salário nesse país já é sacrificado porque ganha salário, porque é assalariado.
E o salário do Brasil é uma merda. Ninguém vive de salário. Não, porque quem ganha 20 mil reais vai aposentar... Mentira, quem ganha 20 mil reais vai aposentar com 5 mil e pouco. Independentemente da reforma. Porque já existe esse dispositivo legal em vigor. Porque o deputado vai aposentar com 30, 40 mil. Mentira! O deputado vai aposentar com 5 mil e pouco. Vai a mesma aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as aposentadorias especiais acabaram no país. Não existe aposentadoria especial, existe aposentadoria de 5 mil e um pouquinho é o teto das aposentadorias pelo sistema previdenciário brasileiro. Quem quiser se aposentar com mais, vai ter que fazer, já pode fazer, já existe também aposentadoria suplementar, qualquer cidadão pode fazer, chega no banco e faz, tem banco que quase todos os bancos estão fazendo. Não vai ser aprovada porque a aposentadoria que está aí é uma conquista do trabalhador, que ganha mais ou que ganha menos. Não tem nenhum tostão da aposentadoria dada por quem não fez sacrifício para chegar lá. Então, quem tem altas aposentadorias tem e não considera isso um privilégio, considera isso uma conquista. É o que eu tenho dito aqui. Então não passa, essa reforma não vai passar. Mas não vai passar porque o presidente não conversa com os deputados, porque os deputados estão revoltados com nada disso. Nada disso. Não vai passar porque a sociedade brasileira é contra esta reforma. A sociedade até apoiou a reforma trabalhista. A sociedade até apoia a reforma tributária. A sociedade apoia e almeja uma reforma política. Mas a sociedade não aprova essa reforma da Previdência. Porque essa reforma da Previdência, a sociedade sabe que o governo quer transferir para o trabalhador as custas do furo que está aí, de não sei quantos bilhões de reais. Quer transferir a responsabilidade para o trabalhador, que ganha mais ou que ganha menos. O trabalhador é que vai ter que pagar. Então, eu não aceito pagar. Eu não, por que vai tirar do meu para pagar o deputado, para pagar o ministro? Não, do meu não, vai tirar de outro. Vai tirar de outro. Então é por isso que não passa a reforma. Os governadores estão, eu falei isso hoje também, estão fazendo parte de uma força-tarefa para a aprovação da reforma. Porque o projeto interessa muito ao governador, porque é com base aos governadores, porque é com base nesse projeto que os governadores vão aplicar a sua reforma no Estado. Agora tem uma coisa que os governadores naturalmente estão levando em conta. O que é? É a reforma dos militares, que vai afetar diretamente cada governo de Estado, porque a reforma dos militares prevê uma reestruturação de carreira. Reestruturação de carreira não é nada menos que um eufemismo para mostrar de um reajuste que vai de 5% a 32%. Para os funcionários fartados da União, são os militares, com reajuste menor para quem ganha menos e reajuste maior para quem ganha mais.
É. E por que que o governo federal não quis tratar dos militares, da polícia militar, tratou apenas da polícia civil? Porque para mandar junto com os militares das Forças Armadas. Está entendendo? O que vai acontecer? A hora que aprovar o projeto de previdência das Forças Armadas, vai aprovar também o projeto de previdência das polícias militares e bombeiros militares, polícia ambiental militar. Tudo que é militar vai entrar nesse pacote. Aí vão dizer, mas a lei da reforma da Previdência fala que os estados é que vão fazer suas reformas. Eu pergunto, qual é o governador que vai ter coragem de fazer uma reforma não contemplando os militares? Se forem contemplados, principalmente se forem contemplados se forem os militares das Forças Armadas contemplados. Por quê? Porque a polícia é órgão auxiliar das Forças Armadas. Se o governador não fizer, vai ter uma revolução contra os governadores. Quando o governador vai aguentar a pressão da polícia? Nenhum. Além, naturalmente, da pressão que os policiais vão fazer, vão judicializar e vão ganhar na justiça. Por quê? Porque são militares tanto quanto os militares das Forças Armadas, porque são auxiliares. Então, essa reforma não passa. Não vai passar a reforma. Até tem gente aqui me ligando aqui, não, você não fala isso, que de repente você vai ter que morder a língua. Eu espero até morder a língua. Mas não acredito nessa reforma. E já tem, entre os partidos que apoiam, que já declararam apoio à reforma do presidente Bolsonaro, todos eles já têm pelo menos duas ressalvas. Primeiro, não apoiam o BPC, a redução do BPC, o benefício de continuada lá, o LOAS hoje. E não aceitam também mexer na aposentadoria rural. Não aceita. Porque vão compensar benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, BPC. Não aceita. Não aceita a redução. Hoje esse benefício é de um salário mínimo. E é concedido, me parece que pessoas com mais de 60 anos vão mudar para 70 anos e vão reduzir me parece que para R$600. Quer dizer, vão tirar do miserável dinheiro para cobrir o furo financeiro da nação. Vão tirar do trabalhador rural o tempo. O trabalhador rural com 50 anos já está velho. Já não dá mais conta de pegar no machado. Daniel dos Santos Pereira. Boa tarde. Bolsonaro está colocando o carro na frente dos bois. Com relação a isso aí, tem uma entrevista hoje que eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco, do Ricardo Hayashi. Uma coisa interessante que ele falou. A ansiedade do povo brasileiro é muito grande. E já faz tempo que essa ansiedade vem se manifestando. E à medida que o tempo vai passando, essa ansiedade vai crescendo, né? E ele falou uma coisa interessante, que o Bolsonaro
Assumiu não faz 3 meses, vai completar 3 meses agora no final de março. E já tem gente querendo trocar o Bolsonaro pelo general Mourão. Ansiedade. Eu fecho com o Hayashi. Até porque o que eu defendo aqui, e paguei muito caro por isso já, o que eu defendo é a democracia, independente de homens que estão lá, de democracia. E o Bolsonaro, ele é fruto da democracia. Ele só está no governo porque é um democrata. Ou pelo menos se aproveitou bem da democracia para chegar ao governo. Um democrata que assumiu todos os compromissos com a Constituição de 1988 para chegar ao poder. Assumiu o compromisso com a nação. Porque num regime que não fosse o democrático, já vem eu falar de ditadura de novo, show Satanás, o Bolsonaro jamais seria presidente da República. Jamais. Mesmo no regime de exceção, no regime de força. Porque regime de exceção só coloca como presidente da República, e a ditadura militar provou isso, generais. E o Bolsonaro é um capitão. Capitão tem que bater continência para o general. Foi assim durante todo o regime militar. Que o próprio Bolsonaro acha que não foi ditadura, né? E não é ingenuidade dele. Não é desconhecer a história, que ele conhece muito bem. É esperteza, né? Ele botou na cabeça isso e foi... Ganhou, né? Para ganhar a eleição, a simpatia dos intervencionistas. Porque intervencionista, para mim, me desculpe os intervencionistas, são os inimigos da democracia. Eu não quero nem saber de democracia. Você pega os grupos aí que você vai ver. Os áudios, os vídeos, todos eles contra a democracia, contra Bolsonaro, contra todo mundo, a favor de um golpe de Estado. A favor do que ele chama de intervenção já, que é com base na interpretação Estado islamista, que eles dão ao artigo 142 da Constituição. O Estado Islâmico mutilaram, fraudaram o Alcorão para criar, né, esse terrorismo com as graças de Alá, é o que eles colocam lá. E os intervencionistas falam, não, dá uma interpretação totalmente adversa ao artigo 142 da Constituição para defender a intervenção. Quando o artigo 142 da Constituição não fala nada disso. O que o artigo 142 da Constituição Federal dispõe é que o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário podem, para restabelecer a ordem, podem requerer das Forças Armadas a intervenção federal. Como faz o Superior Tribunal Eleitoral durante as eleições, que requer das Forças Armadas contingentes para restabelecer a ordem em algumas cidades onde há problema eleitoral, tal, onde há tensão eleitoral. Quando requer do Exército intervenção nos morros cariocas para combater a violência, esse é o tipo de intervenção. Como faz aqui, né, o Poder Executivo, que pediu às Forças Armadas, ao Exército, que viesse atender nos conflitos indígenas, isso é que é a intervenção prevista no artigo 142. Mas os terroristas, né, dos intervencionistas, dão a interpretação de que um poder pode intervir no outro. Basta pedir de acordo com o artigo 142. Não existe isso.
Não existe isso, mas eles dão essa interpretação. E ficam tentando passar e convencer a população, e já convenceram muita gente. Tem muita gente aí que acha que tem que ter mesmo intervenção e tal. Tem cara defendendo até guerra civil. Irresponsáveis, moleques que defendem isso. Daniel, reforma da Previdência é exclusão social. Exclusão social, deve ser isso. É a posição dos bispos do Brasil, CNBB. Não entendi se infelizmente a afasta o elegeu. Não entendi. Reforma da Previdência e inclusão social. Isso aí. Gente, a reforma da Previdência, o Brasil não precisa de reforma nada, Previdência Social. Você precisa como medida de emergência. O que o Brasil precisa é fechar o rombo que está aí. Agora, tirar do couro do trabalhador para fechar um rombo que não foi o trabalhador que deu, que fez, eu acho um absurdo. Eu acho que o Bolsonaro, que votou contra a reforma da Previdência quando era deputado federal, teria que ter alguma coisa para atender essa emergência que não fosse sacrificar o trabalhador como o Temer queria. Criatividade, vamos chamar os empresários, né? Porque nesse Brasil se faz tudo para proteger banqueiro. Vamos trazer esses bancos, né? As pessoas que estão lucrando com o Brasil, que são poucas, mas concentram todo o lucro, né? Toda a lucratividade. Vamos chamar esse pessoal agora, vamos sentar, vamos resolver no Brasil. Porque o trabalhador não vai dar conta. O trabalhador não vai dar conta de resolver o problema financeiro do Brasil. E é por isso que a reforma da Previdência não vai ser aprovada. Porque o governo está querendo tirar do couro do trabalhador, transferir para o trabalhador a responsabilidade pelo buraco que está aí, que também não é dele. Já pegou, já herdou, agora transferir para o trabalhador, então não passa por isso. Só por isso que não vai passar. E porque também, né, atinge alguns privilégios, né, algumas conquistas de quem ganha muito e tal, quem lucra muito com o status quo. O meu amigo Osman, nós brasileiros temos que assumir os nossos destinos, concordo. E isso começa pela consciência de que nada é de graça. Transporte coletivo para estudantes, atendimento no SUS, Bolsa Família, etc. Tudo sai do erário público. Concordo com você, Osman. Você que é um liberal, que defende que o Estado não deve interferir na economia. Só tem uma coisa, Osman. As pessoas, sobretudo quem tem dinheiro nesse país, querem individualizar o lucro e capitalizar e socializar o prejuízo. As grandes fortunas nesse país foram construídas, quase todas, em cima de dinheiro público.
são os grandes financiamentos do BNDES para empresas privadas. E não são apenas as que dão propina, não. As que não dão propina também se beneficiam do BNDES, dos grandes financiamentos e tal. Grandes empresas rurais que se beneficiam do Plano Safra. O Brasil não seria um dos maiores produtores de grão do Brasil se não fosse o governo. O governo é que financia essas grandes safras, super safras que tem. É o governo que financia. Vai o governo não financiar, não sai um grão de soja daí. Então eu fecharia com a sua posição de não ter Bolsa Família, de não ter passe escolar, de não ter... Se não tivesse também essas sinecuras que o governo cria com a grande dívida da Previdência Social. Empresas, bancos, né? Grandes empresas e bancos devem fortunas, milhões, quase R$1 trilhão para a Previdência Social. Algumas empresas já quebraram. Mas tem algumas empresas ativas, lucrando, bancos lucrando, Caixa Econômica Federal, que deve fortunas, né, para Previdência e não pagam. Por que estão devendo? Porque o governo deu moleza. Porque o governo subsidiou involuntariamente ou voluntariamente a previdência desses estabelecimentos. O que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, lá é o liberal. É o governo que você defende, meu caro Osmar. É um governo liberal. Mas lá o Estado não quer nem saber da iniciativa privada. A não ser no grande desastre de 2008, né, que o Obama terminou arrumando uma grana para as empresas, indústria de automóvel. Não se tem notícia de que o governo fica injetando recursos em empresas privadas. Né? Não tem. Não tem, quer dizer... Já que investe, que injeta, faz investimento na empresa, nas grandes empresas, que faça também para a população carente. No caso, o estudante. No caso, o trabalhador desempregado que tem a Bolsa Família, que se faça alguma coisa para distribuir um pouco a renda, né, para não estar cada vez mais concentrando na mão de meia dúzia a renda no Brasil, está cada vez mais concentrando na mão de meia dúzia de pessoas. Tem o Daniel apareceu aí. A faca o elegeu Bolsonaro, infelizmente. Agora, eu estou querendo saber essa faca, né? Faca, não entendi a faca, mas tudo bem. Tudo bem. Quero agradecer as pessoas que têm participado do programa, que ouvem o programa, milhares de pessoas ligadas no programa, tanto nas redes sociais quanto no site daviamorena.com. O pessoal que está nas redes sociais, principalmente no Facebook, eu peço para compartilhar, né, para mandar para mais gente, mais pessoas terem acesso aí ao nosso programa, porque esse é um programa democrático, um programa que debate assuntos de interesse de toda a nação, particularmente os interesses de Mato Grosso do Sul. Então eu fico muito grato já, né, que as pessoas utilizem esse espaço para a gente estabelecer esse debate democrático. Tem uma entrevista hoje interessante com o Ricardo Ayache. Ele vai falar sobre política e falar sobre política de saúde no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Muito bem, vamos então abrir a segunda parte desse programa com a política na veia, o papo reto entre Lady Paula e Guilherme Filho. Salve, salve, seu Guilherme Filho, bom dia. Bom dia, Lady Paula, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, Grilo, já aí nos estúdios aguardando, hoje sem bandana. Hoje nós estamos com um programa corrido. O Grilo está aí revelando as suas coisas. Bom dia, ouvintes da Difusora, bom dia, assinantes do Via Morena. Seu Guilherme, diga. Vamos falar sobre greve do caminhoneiro, dos caminhoneiros que o jornal que o senhor é diretor, né, dirige, né? Eu dirijo, não, eu ajudo a editar, eu não dirijo, eu ajudo a editar, eu ajudo a editar, ao lado de um conjunto de muitos competidores, profissionais muito competentes. Colegas. Como é que é? Vai ter greve mesmo? O que o jornal detectou no movimento nacional e com alguma repercussão local, inclusive já, é uma articulação nesse sentido, né? Nas redes sociais já são, parece que mais de 100 grupos de WhatsApp já mobilizando nesse sentido em função da política de preços de combustível, né? Parece que voltam os reajustes quinzenais do diesel, todas essas questões, que é o caldo de cultura que deu origem lá no passado a essa greve, né, e aos seus efeitos nefastos. Preocupa isso, né, B? Por conta dos efeitos dessa greve, né? Dos efeitos, sobretudo na economia, que se arrastaram por mais de ano, né? Alguns deles não se arrastaram, né? Alguns deles foram definitivos, né? Empregos perdidos, empresas fechadas ao longo da cadeia econômica não se recuperam mais. E a gasolina era mais barata, fizeram a greve dos caminhoneiros, tomamos ferro, o preço da gasolina subiu, não voltou para trás. Eu tô fora dessa greve. Vai fazer greve dos caminhoneiros aí. Eu tô fora disso. E preocupa também, e aí a política agora, então, né, trazendo para a política, também preocupa por esse aspecto, né? Como nós vivemos um outro momento, como nós vivemos um governo que tem pendores autoritários, ou pelo menos se elogia muito o período autoritário do país, né? E tem o apoio de quem defende até mesmo a interrupção democrática, uma greve como essa pode dar pretexto a muita coisa. Certo. Não há, isso é uma questão que pode justificar ou pode fortalecer, para ser bem eufêmico, né? Pode fortalecer os pensamentos autoritários, né? Aqueles que acham que precisa de uma intervenção, aqueles que acham que os militares têm que tomar conta, aqueles que acham que a democracia não está resolvendo nada, por conta disso, né? Podem aproveitar pretextos como esse, de grande comoção nacional, para verem fortalecidas essas propostas. Essa é uma preocupação, considerando que a democracia é sempre o melhor dos caminhos, né? Inclusive para quem deseja e pratica e defende as ideias de direita, né? Só consegue fazê-lo na democracia, né? Certo. As liberdades são essenciais e não estão em jogo, né? Inclusive no caso a liberdade de fazer greve, né? Mas por conta dessa movimentação há uma preocupação latente, né? É diferente do que aconteceu, por exemplo, naquele governo, entre aspas, de transição do Temer, para um governo que está se iniciando agora. Você imagine, né, com o crescimento do PIB sendo revisto para baixo, sucessivamente, ainda positivo, com os impasses sucessivos que se verifica agora na relação do governo com o Congresso Nacional, com as dificuldades de gestão do governo, que já acabou de demitir mais um no MEC,
não consegue se acertar ali naquela pasta tão importante para o país, entre outras questões. Você enfrentar uma greve dessa, né, um freio, né, na economia tão forte como esse, e que não é necessariamente um freio de arrumação, é muito preocupante, né, do ponto de vista dos empregos, do ponto de vista das empresas, sem dúvida alguma. Esse é um aspecto que preocupa. Tomara que não aconteça, tomara que a lição da greve tenha sido tomada no sentido de antecipar-se a ela, negociar antes que ela comece e evitá-la, né, buscando caminhos que sejam melhor para todos. O impasse pode prejudicar o país, e muito mais agora do que antes, lamentavelmente, sem querer ser alarmista. Obrigado, senhor Guilherme. Amanhã estamos de volta. Muito bem, aí o papo reto com Lady Paula e o Guilherme Filho no programa Boca do Povo. E no programa Boca do Povo de hoje, entrevista do dia, interessante entrevista, eu gostaria que você acompanhasse comigo, né, para entender o sucesso da Cacemes em Mato Grosso do Sul e a importância do pensamento político moderno, atual, do presidente da Cacemes de Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Hayashi. Olha quem chega aqui no nosso programa para mais uma das grandes entrevistas que apresentamos todas as manhãs. Nosso querido amigo, uma das pessoas importantes do meio da saúde, né, que está tão abalada em nosso país, nosso querido doutor Ricardo Hayashi. Bom dia, doutor. Bom dia, Lady Paula, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Com esse vozeirão danado, né, eu já te disse que você... Ouvindo isso de vocês aí, tá bom. Pô, já é um elogio, hein, mas não é. Doutor, eu vou começar pela eleição, a sua recondução ao cargo. Parabéns. Obrigado, Lady Paula. É uma grande responsabilidade, mais uma vez assumimos aí com os servidores públicos, com as 200 mil vidas que temos a responsabilidade aí de cuidar pelo próximo triênio, junto com todos os conselheiros, né? E nós estamos aí muito motivados, né, para fazer frente aos desafios que teremos pela frente, para tentar produzir boas ações que coloquem a Cacemes num patamar ainda melhor daqui 3 anos. Olha, nós estamos ao vivo pela viamorena.com. Doutor, vamos falar da inauguração da UTI pediátrica do Hospital da Cacemes, que aconteceu no último dia 21, que é uma grande conquista para os associados e principalmente para Campo Grande. Com certeza é uma necessidade do sistema de saúde do nosso estado. E esses 10 leitos passam a ter aí uma importância grande, porque contribuem para todo o sistema de saúde, deixando aí os leitos existentes na Santa Casa, no Hospital Regional, para os pacientes aí do sistema de saúde pública, e aí os pacientes de convênio, os pacientes particulares podem se utilizar dos nossos leitos, e com certeza os pacientes podem utilizar ali o nosso hospital. Para você ter uma ideia, ontem mesmo nós chegamos a ter aí 7 pacientes internados dentro da nossa UTI, portanto mostrando, né, a demanda que existe numa área tão crítica, né, de Paula, onde uma criança com uma doença crítica, precisando de cuidados, às vezes precisando de um leito, quantas vezes nós precisamos transferir para um outro estado, e o quanto as famílias ficam custo e a angústia, desespero dos familiares, né, e de nós mesmos, gestores, né, de ver aquela situação dramática, precisando aí de uma... E de nós mesmos, gestores, né, de ver aquela situação dramática, precisando aí de uma solução imediata. Então, para nós, uma realização e uma satisfação poder entregar uma unidade moderna, com uma equipe muito competente e que realmente vai trazer bons
resultados para todos nós. Sérgio Cruz. Doutor, uma das maiores necessidades na área de pediatria e ginecologia no estado de Mato Grosso do Sul é a chamada UTI neonatal. Verdade. Essa UTI pediátrica inclui uma, não? Não, a UTI pediátrica ela é para crianças acima de 28 dias, né? Então, nesse caso, só para crianças acima de 28 dias. Nós até temos a possibilidade de converter esta UTI numa UTI mista, mas não é a disposição inicial, porque para a UTI neonatal nós temos hoje a maternidade Cândido Mariano, temos o Hospital El Cadre. Então é importante, e hoje existe um diálogo entre as instituições hospitalares da cidade, do estado, para que a gente possa agir de forma conjunta e suprir as necessidades do nosso sistema de saúde. Porque exige investimentos elevados, né? Uma manutenção também elevada, né? Um custeio elevado, e nós precisamos ter aí equilíbrio, a gente precisa ter parcerias para que todo mundo tenha realmente um bom atendimento, tenha também equilíbrio na sustentabilidade das suas instituições hospitalares. Então é importante que a gente tenha esse diálogo permanente entre os hospitais e cada um possa cumprir o seu papel no sistema de saúde. Então nós temos hoje uma demanda equilibrada com essas estruturas existentes. Doutor, mesmo supondo que a UTI não tivesse ninguém, ela continua gerando custos, né? Porque com tem certeza. Equipe, tem Com energia, certeza. tem equipamentos, né? Com certeza. Você tem uma UTI aberta hoje, gera no mínimo um custo de R$400 mil mês. Então isso é muito dinheiro, Pedro Paulo, é muito dinheiro. Por isso que a gente tem que sempre ter muito cuidado, muito equilíbrio, estudar sempre a viabilidade de abrir uma estrutura como essa, né? Exige um investimento inicial. Nós investimos somente em equipamentos cerca de R$1,5 milhão para esta UTI, mas também nós precisamos sempre também levar em consideração não só o custo mensal, mas também as vidas que serão salvas, e isso tem um peso muito maior do que qualquer custo. E pensar no equilíbrio entre essas partes, né, as vidas salvas e o custo, é que nos coloca aí sempre buscando empreender na área da saúde e é responsável por esse sucesso todo que a Cacemes tem apresentado ao longo desses anos. Essa UTI pediátrica, ela é a primeira de outras que serão implantadas, ou ela só vai centralizar os serviços em Campo Grande? Não, nós temos hoje uma UTI neonatal lá em Três Lagoas, né, a única lá da Costa Leste do nosso estado. Nós temos hoje essa UTI pediátrica aqui em Campo Grande, e nós estamos já nos finalmente aí do projeto de ampliação do Hospital de Dourados. E há um estudo também para a implantação de uma UTI pediátrica lá em Dourados. Ainda não há a finalização disso, não batemos martelo nessa questão, mas há uma possibilidade de se ter uma estrutura como essa em Dourados. E Corumbá, como é que está? Corumbá, estamos trabalhando bem, né? O hospital está lá funcionando muito bem, né? Aumentando o ritmo de internações. Nós estamos com um número de atendimentos bastante elevado no pronto atendimento, e no mês de início de maio, nós vamos inaugurar o serviço de hemodinâmica, né, que é um equipamento inédito para a região do Pantanal, que é aquele equipamento que realiza cateterismo, angioplastia, para tratar infarto, realiza tratamento de AVC, de aneurisma. Portanto, um equipamento que vai salvar muitas vidas aí que ficavam nas estradas da vida aí, Bede Paula. Portanto, para nós também uma
uma grande responsabilidade, mas uma grande satisfação também de poder entregar esse tipo de tratamento moderno para a população ali do Pantanal. Sérgio. Pois é, durante a campanha da sua recondução à direção da CACEM, o senhor foi muito comedido, né, nessa proposta de expansão da infraestrutura da CACEM pelo Estado, e tratou mais da ampliação do que já existe. É verdade. Então, dentro dessa sua disposição da CACEM, nessa gestão, né, o que há em matéria de ampliação, além desse Corumbá e Três Lagoas? Sérgio, você observou muito bem. A gente, primeiro porque nós tínhamos uma proposta, o planejamento da CACEMES, ele é um planejamento de longo prazo. E nós atingimos o que nós desejávamos em termos de regionalização do atendimento. Então nós hoje temos 10 hospitais nos principais polos do estado. Então agora nós precisamos fazer com que cada uma dessas regiões tenha a máxima complexidade. Então hoje nós vamos levar qual é o planejamento. Agora nós precisamos hipertrofiar e desenvolver cada um desses hospitais. Então agora nós precisamos passar da média para a alta complexidade. Corumbá vai ganhar uma hemodinâmica e uma unidade semi-intensiva. Nova Andradina, nós estamos estudando hemodinâmica, estamos estudando hemodiálise e já estamos avançados nesses estudos, e também uma unidade de terapia intensiva, coisa que não tem lá. E aí vamos para Ponta Porã também com esses estudos também, para terapia intensiva e hemodinâmica. Então nós vamos avançando em complexidade, que facilita o atendimento em resolução na cidade e na região onde o paciente está, onde o paciente mora, desafogando as grandes cidades, como Dourados, Três Lagoas e Campo Grande. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, aumentar a complexidade em cada uma das regiões e desafogando as maiores cidades. É assim que funciona. Nós não podemos, e claro, nós temos que levar especialistas para as cidades também, podendo permitir esse atendimento ambulatorial, mas existe um outro trabalho que será desenvolvido, que é o trabalho de investir na prevenção e na promoção da saúde, com a questão dos centros de prevenção, estimulando a prática de atividade física, alimentação mais saudável, porque isso está muito ligado à qualidade de vida que nós vamos ter no futuro, né, com o envelhecimento da população. O Brasil está passando por uma transição muito rápida, muito acelerada. Nós estamos envelhecendo em 50 anos o que a França demorou 100. Por que isso, doutor? Porque a nossa taxa de natalidade diminuiu muito. As famílias estão tendo poucos filhos. Olha que coisa, né? E nós estamos vivendo mais. Então nós estamos envelhecendo mais rapidamente. Quer dizer que... Com um problema. Nós não estamos... A nossa renda per capita é muito menor do que dos países desenvolvidos. Exatamente. E é um problema que nós vamos ter que... Ou seja, nós não ficamos ricos antes de envelhecer, diferente dos países desenvolvidos. Resumidamente, pragmaticamente é isso, né? E é um baita problema. E nós temos que trabalhar, né, enquanto sistema de saúde, para enfrentar esse grande desafio. Investir na prevenção é um grande caminho. Por isso que nós criamos a Clínica da Família, que é resgatando aquela figura do clínico geral, que cuida da gente ao longo da vida, né? Investir na atenção primária mesmo, pediatra, ginecologista, clínico geral, exercício físico, alimentação saudável, tudo isso que a gente precisa estimular na nossa população. Doutor, a gente que trabalha com notícia, de vez em quando a gente olha assim e fala, mas não vai haver futuro. E de vez em quando a gente, por exemplo, numa entrevista como essa, a gente vê o otimismo do senhor, né, expandindo a CACEMES, e tudo isso em bases seguras, não é?
Então, quer dizer, o futuro existe. Vamos estar melhor ou piores lá daqui uns 10, 15 anos? A gente tem que transportar isso para a vida como um todo, para o país, para a cidade, para o estado. Qual a diferença que eu vejo, né? Isso, a Cacemes é uma empresa privada, claro, mas como tem essa relação, é do servidor público, as pessoas acabam fazendo essa ligação e a comparação com a vida pública geral, com a gestão pública. O que acontece? Por que a Cacemes tem dado certo, embora tenha tantos desafios na saúde, né? Há um planejamento, né? Existem bons objetivos, né? Que são perseguidos e a gente faz tudo o que precisa para dar certo. Boa gestão, transparência, diálogo permanente com todo mundo e um planejamento de curto, médio e longo prazo. E isso tem sido perseguido diariamente, todos os anos. Então isso é importante. E nós não rompemos com esse planejamento. Então nós sabemos aonde a gente quer chegar. E a gente vai, claro, o planejamento não é estático. Nós vamos adequando de acordo com as mudanças que ocorrem ao longo dos anos. Mas nós precisamos seguir este planejamento de acordo com as boas práticas de gestão da saúde, com o objetivo maior de atender bem a pessoa, o beneficiário, quem utiliza o sistema de saúde da Cacemes. E nós, quando a gente olha lá para a Cacemes de 2001, quando começou a Cacemes, 18 anos atrás, e olha para a Cacemes de hoje, que está hoje, a gente era totalmente desacreditado, né, com a herança do Prêmio Sul. E hoje estamos entre as 1000 maiores empresas brasileiras, nós temos a obrigação de ter otimismo com o futuro. Poxa vida, a gente viu o passado de descrédito e o futuro, um futuro forte, nós temos que ser otimistas. Agora, olha para o futuro do nosso país. Eu vejo um futuro bom, mas depende de uma mudança de postura, né, política da população. Como é que eu penso? Temos que investir fortemente na educação do nosso povo, uma educação de qualidade. E a classe política brasileira precisa apresentar e debater um planejamento de país. O que nós queremos para o Brasil daqui 5, daqui 10, daqui 20, daqui 50, daqui 100 anos. Nós precisamos ter uma diretriz de país. O que nós queremos para o Brasil? O Japão fez isso, a China fez isso, os Estados Unidos fazem isso. Nós precisamos debater o que a gente quer, né? E isso precisa ser colocado. E nós temos que ter uma linha mestre, independentemente de governo, independentemente de ideologia. Nós temos que ter uma linha a seguir, para que a população tenha um norte. Hoje nós estamos sem norte. Nós estamos sem norte, né? Nós estamos chegamos a um ponto, Bede Paula, onde um presidente acabou de ser eleito e tem gente já torcendo para o vice assumir. Nós não podemos chegar a esse nível. O presidente foi eleito. É verdade. Ele precisa concluir o mandato. 4 anos. Não tem 90 dias e já estão querendo que... Não pode. Onde é que vai parar a democracia brasileira? Nós não podemos chegar a esse ponto de fragilidade da democracia. Ele foi eleito, gostem ou não. Né? Nós colocamos. Olha, e eu, mesmo que não votou, exatamente, eu tenho muitas críticas, verdade. Mas ele foi eleito, mas eu sou um radical defensor da democracia. Então, nós precisamos amadurecer o debate, o diálogo, o respeito às opiniões que são divergentes, mas criar um planejamento e uma visão de futuro de longo prazo para o nosso país. Eu penso assim, e assim a gente vai conseguir ter uma visão mais otimista, sabe, Bede Paula? Doutor, trazê-lo para
entrevista é falar sobre tudo. A gente fica numa felicidade danada. Obrigado, sempre bom. Porque é sempre bom ouvir quem faz e faz direito, não é? E queremos parabenizá-lo pela condução da Cacemes e deixar os nossos microfones, o senhor dar um abraço ao pessoal da Cacemes, não só aos associados, mas os funcionários, né? De uma forma geral, que estão nos ouvindo. Você sabe, Beripaula, até porque é fundamental. A gente conta com o apoio imenso dos servidores públicos, né? Todos os associados, beneficiários Cacemes, mas a nossa equipe tem uma garra imensa. São mais de 2.000 funcionários hoje em todo o estado, né? Nesses 10 hospitais, no plano de saúde, e é uma turma nova, jovem, com uma garra imensa. E agora nós estamos enfrentando essa epidemia de dengue. Nosso povo tem se desdobrado e às vezes, né, às vezes criando aí, nós tivemos assim dobro de atendimento de um dia para o outro, né? Mas a gente tem se desdobrado, às vezes enfrenta algumas sobrecargas de demora de atendimento, mas estamos enfrentando com determinação. Agora deu uma aliviada, mas é uma turma que levanta a bandeira, motivada, e coloca a Cacemes nesse patamar que está hoje. E vamos continuar trabalhando para avançar mais. Eu vejo que nós temos uma grande responsabilidade. Se a Cacemes hoje é uma empresa, é um plano de saúde que é referência nacional, isso nos dá uma responsabilidade ainda maior para os próximos 3 anos, e todo mundo pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito mais para atingir um patamar ainda melhor. Muito obrigado, doutor. Um bom dia. Obrigado, é um prazer muito grande estar sempre aqui com você, com o Sérgio e com toda a sua equipe. Nós também. Prazer enorme em recebê-lo.